Felipe. Então, hoje nós vamos começar a estudar, a refletir um pouquinho sobre as questões da importância da Maria Lúcia, leitura. Oi? agora eu não consigo ligar não, daqui uns 10 minutinhos eu consigo. Tá, joia. E aí, a leitura, então, né, o passo a passo para se fazer uma boa leitura vai ajudá-los, então, em qualquer interpretação de texto, em qualquer conteúdo. Então, nós só vamos terminar aquelas questões para nós darmos sequência nisso. Outra coisa importante, o conteúdo do terceiro ano, ele é todo revisional, né? Então, nós vamos lá nos primórdios da literatura, o que é literatura, o que é um texto literário, para nós revisarmos todos os conteúdos que nós vimos na avaliação diagnóstica do ano passado, tá? Então, eu sempre vou revisar e vou dar algumas dicas para interpretação de texto. Lembrando que nós já marcamos o livro. Por enquanto, está de pé no dia 11, né? Cadê minha anotação? Isso, 11 de março, a cor púrpura, tá? Eu fiquei de enviar em PDF, não enviei, né? Eu vou enviar hoje, então. Eu envio no grupo mesmo, tá? Comecem a leitura, que é um livro muito bom de ler. Qual livro que é? A Cor Púrpura. Obrigada. Tá? É da UFO, proposto pela UFO. Ok? Iago, liga a câmera, por favor. Matheus, Vinícius. Para que dia mesmo, Maria Lúcia? 11 de março. Até então, 11 de março. Tá? Só se sair o calendário de avaliações e ele vier muito nessa data, né? Do contrário, nós podemos manter. A Bárbara falou que a prova dela é a primeira, dia 15. Ah, não, então vai ser em ciminha. Vai dar certo, então. Então, não vamos trocar mais a data. Ótimo, Sara, obrigada. Então, não vamos trocar mais a data, 11 de março. Porque aí eu só tenho a quinta mesmo, né? Não tem nem plano B. Se não for dia 11, teria que ser dia 4, aí adiantar. Vai ser pior para vocês, porque atrasar, aí vem aquela sequência de provas, projeto. Acho que é melhor a gente fazer isso logo. Fechou? Então, vamos lá, gente. Essa nós já fizemos. Isso, nós estamos em Dalton Trevisan, não é? Vocês se lembram dessa questão? Eu lembro. Você até falou que foi desse ano, não foi? Foi. Essa eu acho que nós não fizemos a resposta. Fizemos? Não, né? Não, eu acho que a resposta não, mas o texto sim. O texto, sim, isso mesmo. Então, vamos Isso lá. foi do Enem? Foi do Enem. Essas questões são todas do Enem, de 5 anos para cá. Se não me engano, Dalton Trevisan foi de 2020. Ou 19? Acho que foi desse ano mesmo. Eu acho que foi desse 2020, ano né? também. Caso. Então, Dalton Trevisan é o autor, até então, entre aspas, nós vimos todo o conteúdo de literatura, né? Só que nós não vimos a literatura contemporânea. E Dalton Trevisan é um dos autores pertencentes a essa literatura. Como eu estava falando, nós vimos questão de romances, questão de epopeia, questão de poemas. No entanto, alguns gêneros textuais, gêneros literários textuais, eles ficaram um pouquinho de fora, e eles vão aparecer agora na contemporaneidade, principalmente quando se fala em conto e crônica, tá? Por que isso acontece? Com a tecnologia, com a agilidade das informações, com o dinamismo da nossa vida, nós sabemos que a nossa leitura hoje é muito mais rápida. Poucos são aqueles que têm paciência para ler um texto extremamente extenso. Não sei se vocês já observaram, às vezes a gente entra em algum site, mesmo questão de leitura informativa, né? Você entra num site e está assim, leitura de 1 minuto. Não sei se vocês já viram isso, ou se já repararam isso. Leitura de 2 minutos. Para provar para o leitor que ele não vai perder tanto tempo lendo aquele texto.
Então, os contos, as crônicas, que na sua essência já são gêneros textuais um pouco mais curtos, eles vêm com tamanha efervescência agora na literatura contemporânea. Tem um conto que eu amo trabalhar, que eu já vou começar o ano assim, na leitura com vocês, da Lígia Fagundes Telles, não sei se vocês já conhecem. Se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Já ouviram? Me falem aí se vocês já leram. Acho que já falou dele uma vez. Eu acho que eu já falei dele, mas vocês não chegaram a ler, né? Ou leram? Eu não. Não leram? Eu vou marcar uma leitura dele. É um conto que vem com um pouquinho de suspense, vem aquele final enigmático, e é uma leitura que atrai muito o leitor. Eu quero que vocês percebam a perspectiva atual em relação à perspectiva que nós estudamos anteriormente. A partir da Semana de Arte Moderna, quanto as mudanças literárias acontecerão, quanto elas são efervescentes. E Dalton Trevisan entra nessa onda das mudanças artístico-literárias. Tá? Então, nós temos aqui um trechinho de um conto dele. Dalton Trevisan tem um apelido, né, o Vampiro de Curitiba, porque muitas das suas obras tratam desse espaço literário. Então, vamos lá. Eu quero ler esse trechinho de novo, para nós relembrarmos e percebermos em qual tom se está tratando esse texto. Vamos lá. Pedro, você pode ler para nós? Deixa eu pegar minha chamada aqui. Pedro, tá aí? Não? Ah, tá sem microfone? Então liga a câmera, Pedro. Vitória, tá aí? Eu tô. Você pode ler, por favor, o trecho? Posso. Então vamos. Viajo Curitiba das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Esta Curitiba e a do cachorro-quente com chope duplo no buraco do tatu eu viajo. Curitiba, aquela do burro brabo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rose Claire. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião, da Ponte Preta da estação. A única ponte da cidade, sem rio por baixo, está Curitiba viajo. Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vos mece é, província cárcere lar, esta Curitiba. Não há outra para inglês ver, com amor eu viajo, viajo, viajo. Olha só, aqui nós temos uma indicação que vai nos ajudar na leitura e na interpretação. Vocês vão ver que o ano passado não ocorreu isso, mas este ano vai acontecer em todos os livros. Nós vamos, em literatura, tratar de alguma perspectiva em relação à leitura, ao desenvolvimento da palavra, ou desenvolvimento da escrita. O livro novo, né, de vocês não era adaptado, e esse ele sempre vai tratar de uma perspectiva para a gente complementar, tá? Então, antes de entrar no conteúdo propriamente dito da literatura, nós vamos fazer algumas reflexões acerca desses assuntos. E o primeiro deles é o que nós vamos começar hoje, vai ser a leitura. O que é ler, o que é compreender, o que é interpretar. E aqui nós já temos alguns indícios de leitura. Olha só, para nós interpretarmos uma questão dessa, alguns aspectos nos favorecem. Por exemplo, nós conhecermos quem é o autor, Dalton Trevisan, sabermos um pouquinho dele, sabermos a questão de Curitiba, que é um autor voltado nesse mundo, ele gosta muito desse espaço dentro das suas obras, autor de trechos narrativos. Outra questão, observem que a linguagem Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me ser é. Para quem não sabe, vós me ser é o mesmo que você, né? Em uma linguagem um pouco mais erudita. E aqui ele vai manifestar
Vamos entender o tom o qual o Dalton Trevisan coloca nesse texto. Se é um tom otimista de Curitiba, ou se é um tom, de certa forma, melancólico, ou até mesmo pessimista. Percebam para mim esse primeiro ponto aqui. O que vocês acham quando ele fala assim? Viagem a Curitiba das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba. 13 no mundo inteiro, ou seja, as conferências positivistas se concentram em grande maior parte em Curitiba. Aí ele vai falar do tocador de realejo que não roda manivela, dos bravos soldados de fogo. Quem que são os soldados do fogo? Os bombeiros, que passam chispando num carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Do cachorro quente com chope duplo. Que tom que ele está usando aqui? Um tom mais melancólico, um tom mais otimista, um tom mais pessimista, e é isso que vai tratar a questão. Vamos a ela. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é fragmentada por um olhar. O que vocês acham? Um olhar afetivo, ele ironiza os costumes como ele fala, dos homens, dos bravos soldados do fogo, isso é uma ironia. Ele é marcado pela negatividade, que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade, ou seja, não há aquela representação mais a qual ele coloca os soldados do fogo, o homem tocando a manivela, que não toca mais desde que o macaquinho morreu. Ele procura desconstruir essa perspectiva, né, a partir dessa negatividade. Ele é carregado de melancolia, que constata a falta de identidade cultural. Quando ele fala os soldados do fogo, o tocador de realejo que não toca manivela, o cachorro quente com chope, será que ele está falando de uma identidade cultural ou a falta dela, da identidade cultural? Letra D. Embevecido pela simplicidade do cenário, indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Esses elementos ele desvaloriza, né? Ele tá complexo com o cenário, só que ele não está nem aí para aquilo que ele representa de fato, né? Os soldados, o fogo, o homem tocando o relógio de manivela. Ou letra E, distanciado dos elementos narrados, que recorre ao ponto de vista do viajante com a expressão de estranhamento. Essa perspectiva que ele fala, de novo, do tocador de realejo, dos bravos soldados, do cachorro quente com chope, ele está estranhando essas perspectivas, essas visões. O que vocês acham? Quero ouvi-los ou acho que eu vou nomear, para cada um participar um pouquinho. Dá uma lidinha aí para mim. Se quiser que eu volte no texto, é só me falar. Vamos por algumas eliminações? Alguma sugestão, gente? Tem gente que já desligou a câmera. Vou voltar aqui, no comecinho do texto. Viagem a Curitiba das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Nessa primeira situação aqui, o tocador de realejo que não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Isso é uma atitude que ele está criticando um fato habitual em Curitiba, ou ele está, de certa forma, valorizando? Criticando. Uma certa forma, criticando.
Mas essa crítica vem com essa ironia citada pela letra A. Ele ironiza os costumes ou ele critica porque é um hábito recorrente em Curitiba e ele já cansou de ver. Que ele fala assim: dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu. Atrás de um incêndio que ninguém não viu. Será que ele critica? Ou ele está de uma forma irônica, de uma forma satírica mesmo, ou ele está apontando as características habituais da época mesmo? Que aquilo ali era tudo muito banal. Eu acho que é porque aquilo tudo era muito banal. Aquilo tudo era muito banal, era rotineiro para eles. Porque ele falou que ninguém não viu, ou seja, todo mundo viu. Todo mundo viu, toda vez todo mundo viu, exatamente. Vamos na letra A. Destituído de afetividade, que ironiza os costumes e tradições da sociedade curitibana. Ele não sente afeto nenhum e ele ironiza esses costumes. Ele tem um tom de ironia, uma certa crítica, vou voltar no texto, ou ele procura mostrar a banalidade mesmo, como nós falamos. Curitiba, aquela do burro brabo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rosicler. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião, da Ponte Preta da Estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo. Esta Curitiba viajo. Será que ele está criticando, ironizando aqueles costumes? Quando ele fala assim, do tocador de realejo, dos bravos soldados, do cachorro quente com chope no duplo do buraco do tatu, quando ele fala do céu azul de Curitiba, sem céu azul, sem pinheiro, quando ele fala quem morreu nos braços da Rosicler, quem foi, quem não foi, ele está falando que Curitiba é cheia de surpresas ou que Curitiba é rotineira? Que as ações que acontecem em Curitiba acontecem sempre, todo mundo já sabe o que vai acontecer, ou é cheia de surpresas? É rotineiro, eu acho. É rotineira, exatamente. Então, olha só, primeira coisa que eu vou excluir, não ironiza os costumes, ele cita os costumes. Né? Vocês já viram, então vamos lá. Letra C, carregado de melancolia, que constata a falta de identidade cultural. Primeira coisa, a gente poderia nos prender nesse ponto aqui. Identidade cultural. Não é falta. Tanto é que tem o cachorro-quente com chopp duplo ali, tem os soldados do fogo ali, tem uma identidade cultural rotineira, mas tem essa perspectiva sempre a mesma coisa. Então, nós poderíamos excluir a letra C. Letra D, embevecido pela simplicidade do cenário. Ok. Porém, indiferente à descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Para ele, aquela simplicidade do ambiente, ele não está indiferente. Ele está prestando atenção que aquilo ali é a mesma coisa sempre. Ele está tentando criar uma nova Curitiba, mas ele não deixa indiferente aquele cenário. Letra E. Distanciado dos elementos narrados, que recorre ao ponto de vista do viajante. Para começar, não tem uma visão de viajante, né? Tanto é que ele conhece rotina de Curitiba. O viajante, ele não conhece o dia a dia de uma cidade, ele conhece aquilo que ele vê naquele momento, né? Em um pequeno, curto espaço de tempo. Então, e outra coisa na letra A, né, que nós excluiríamos, ironiza os costumes. Ele não ironiza, ele busca desconstruir essa perspectiva na representação da cidade, porque a cidade é a mesma, causa uma impressão de rotina, de dia a dia, de ser a mesma coisa todos os dias. Então, aqui seria a letra B. Ok? Alguma dúvida? Essa é desse ano também, hino à bandeira.
Vamos lá. Primeira coisa. Aliás, eu acho que nós fizemos essa sim, gente. Não fizemos? Eu anotei aonde, mas eu não achei em qual questão que eu parei. Mas vamos lá, fazer a número 5 novamente. Na bandeira. Primeira coisa aqui, eu lembro de comentar, nós temos o Olavo Bilac, que já é um conhecido nosso, né? Hino à bandeira. Quem pode fazer essa leitura, por favor? Eu faço. Então vai. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par dessas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, os momentos de festa ou de dor, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Isso, obrigada, Gabriela. Gente, primeira coisa, chama-se hino à bandeira. Primeira perspectiva que eu quero que vocês percebam. Porém, para interpretarmos poema, vamos interligar sempre o título ao poema, ao autor. Fala apenas da bandeira? Vamos marcar aqui o que é bandeira e o que não é. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. O céu de puríssimo azul, sim, está na bandeira. A verdura sem par dessas matas, sim, também está na bandeira. E o esplendor do cruzeiro do sul, sim, também está na bandeira. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Nossa, olha só, compreendemos o nosso dever. Não é da bandeira, o nosso dever enquanto cidadãos. E o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, já não está falando da bandeira mais. Aqui agora já fala da nação brasileira. Nos momentos de festa ou de dor. Paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Então, aqui nós vamos voltar para o amarelo, que volta a falar da bandeira. Pavilhão da justiça e do amor, sagrada bandeira, tá? Então, eu não tenho aspectos exclusivos à bandeira. Vamos à questão. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional à medida em que, além de falar da bandeira, ele fala da bandeira juntamente com o quê? Qual alternativa vocês acham? Sagrada bandeira, nação brasileira, momentos de festa e de dor, pavilhão da justiça e do amor. Na primeira estrofe, exclusivamente das cores da bandeira, né? Céu, verde e o cruzeiro, as estrelas. Eu acho que não emprega termos religiosos. Não emprega termos religiosos, de fato. Remete a um momento futuro? Eu acho que também não. Também não, nós não estamos falando de futuro aqui, né? Ó. Recorre à sua história? Fala da história da bandeira, história do Brasil? Não, não Também fala. não, não fala. Então é a B ou é a C? É a B ou é a C. Agora vamos entender. Promove a união dos cidadãos. Segunda estrofe. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. O Brasil, junto com seus filhos, os cidadãos, poderoso e feliz. Fala de união. Entre os cidadãos.
Quando fala assim, o Brasil por seus filhos amados, poderoso, gente, vamos ser unidos, que assim nós vamos ser felizes? Está explícito isso? Não sei, porque também tem nação brasileira. Nação brasileira é como se fosse uma união. Uma união. Então, vamos lá, valoriza os seus elementos, vamos tentar entender. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, paira sempre a bandeira brasileira, independente de qual momento da nação, né, em momentos de festa e de dor, a bandeira, a sagrada bandeira está lá, porque ela é um símbolo da justiça e do amor. Vocês acham que ressalta mais a valorização dos elementos nacionais, os elementos, exaltar o símbolo nacional na medida em que valoriza os seus elementos, os elementos aqui da bandeira e os elementos da nação, ou promove a união dos cidadãos brasileiros? Nossa, muito difícil, porque também tem esse céu puríssimo azul, que também pode ser como se tivesse como se fosse a letra C também. Exato. Esse céu de puríssimo azul, a verdura das matas, o esplendor do cruzeiro, valoriza a nação, os elementos da nação brasileira, ou valoriza a união entre os cidadãos? Então, essa parte valoriza não da nação, do outro, a letra B, valoriza os seus elementos. Valoriza os elementos. Sim, aí tem a Segunda nação estrofe. brasileira, que aí parece que é a letra B. Segunda estrofe. Contemplando o vulto sagrado. Quem que é o vulto sagrado? Contemplando o vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Quem compreendemos? Os cidadãos brasileiros. Compreendemos o nosso dever diante do vulto sagrado. O vulto sagrado é a bandeira. Então, olha só. A bandeira é chamada de vulto sagrado. De novo, vulto sagrado. Promove a união dos cidadãos ou está valorizando a bandeira, os seus elementos? Os elementos presentes na bandeira. Ai, não sei. É os elementos, né, não? Valoriza os elementos. De novo, e o Brasil por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Ok. Terceira estrofe. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, seja nos momentos de festa ou de dor, a bandeira está lá. Valoriza a bandeira ou valoriza a união entre os cidadãos? Maria Lúcia, aí tem que olhar mais o comando, porque fala exaltar o símbolo nacional. Sim. Como que Aí está seria exaltando a valorizar os bandeira elementos. nacional? A pergunta é essencial. Valorizando os elementos presentes na bandeira nacional. A bandeira nacional é um vulto sagrado. A bandeira nacional está presente nos momentos brasileiros, seja na alegria ou na dor. A bandeira tem o céu puríssimo, a bandeira tem a verdura das matas, a bandeira tem o esplendor do cruzeiro. Então, é a letra C, valoriza os elementos da bandeira e os elementos presentes nela. Tanto é que a chama de vulto sagrado. Então, está valorizando o próprio símbolo nacional, que é a bandeira. Ok? Bianca, ok? Ok, não, é porque eu estava entre a B e a C, mas olha para você ver, por exemplo, uma palavra já pode mudar a resposta se ela está certa ou errada. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou pegar O que acontece em poemas? O Luiz até atentou uma vez para nós falarmos essa questão de interpretação. Os poemas, nós temos muito hipérbato, que é a inversão das frases. Quando a gente coloca as frases na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né, o complemento, todos os complementos no final, a gente consegue compreender uma maior exatidão do que se quer dizer. Quando a gente fala assim, eu vou na terceira estrofe, que é o que causou maior confusão, né? Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa de dor, paira sempre a sagrada bandeira. Então, se nós colocássemos, Bianca, essa frase em ordem direta, como que ela ficaria?
A sagrada bandeira. Bandeira sempre paira. Isso. Sempre paira nos momentos de festa ou de dor sobre a imensa nação brasileira. Aí você consegue perceber a valorização da bandeira. A sagrada bandeira paira sobre a nação brasileira. Você consegue perceber que nação brasileira, sobre a imensa nação brasileira, vai ser apenas um complemento da frase. É como se ele perdesse, entre aspas, a sua tamanha importância. Quando você consegue colocar a frase, né, reformular a estrofe, você consegue perceber a exatidão da intencionalidade do autor. A sagrada bandeira sempre para. É ela que é sagrada. Ela é um símbolo sagrado para nós. Por isso que ela é exuberante. Por isso que ela é importante aqui como símbolo nacional. Entendeu? Deu para facilitar um pouquinho? A nação brasileira. Ok, a nação brasileira, todos os povos brasileiros. Ele não promove a união entre os povos. Só está falando que a sagrada bandeira está presente em meio aos brasileiros. Aí ele perde, entre aspas, um pouquinho a sua importância, né? Ele perde a sua exuberância e destaca mais como a sagrada bandeira, que é o foco do próprio hino, né? Ok? Aham. Ora, Lúcia, esse negócio, tipo assim, como é que fala? Interpretar poema é muito bom, porque também ajuda a interpretar texto mesmo, Tudo. né? O texto até questões de exatas, né? Às vezes a própria frase está fora de reformulação para te confundir. E a nossa intenção aqui é colocar em ordem para a gente compreender o que é mesmo. E aí entra numa questão também importante que a Luiz ressaltou e eu havia falado nas aulas anteriores. A pergunta. Parece que é uma bobeira, mas não é. A descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional. O que exaltaria a bandeira? Quem é o símbolo nacional? A bandeira. O que a gente está exaltando o símbolo da bandeira? A questão, quando se fala aqui do religioso, emprega termos religiosos, seria só essa palavrinha aqui, o sagrado. E né, um despercebido poderia cair nessa. Ah, então é um vulto sagrado, então usou a bandeira como símbolo religioso. Tá? Então, às vezes, é uma palavrinha ou outra que causa uma mudança aí toda, né? Triste fim de Policarpo Quaresma. Também uma questão deste ano. Acredito que vocês vão se lembrar que nós vimos um pouquinho dessa obra, né? Vamos lá, alguém pode ler, por favor? Machado? Eu leio. Então vai. Pode ler, Sara. Desculpa, Gabriela. Não, imagina, pode ler, Sara, Gabriela. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Antes de lermos a questão, eu acho que eu já perguntei isso na aula passada também. Isso aqui é um narrador que fala dentro do livro ou é um outro personagem que está falando dentro do livro? Maria Lúcia, eu acho que você já corrigiu essa Eu já questão. fiz essa mesmo. Eu acho que já, que eu Aham. lembro disso. Também já. Que eu ainda destaquei essa palavrinha aqui, ó. Cadê o vem?
vem pedir. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela? É a letra A, não é? Letra A. Você já fez essa, Maria Lúcia? Já fiz mesmo. Do Dionélio Machado, nós não fizemos não, né? Os ratos. Esse eu não lembro de ter comentado, não. Dionélio Machado, cuidado para não ficar preso só no Machado aqui, é um autor também que não estudamos, um autor também contemporâneo. Vai cair de novo na questão que eu comentei lá do Dalton Trevisan, de contos e crônicas, de textos mais curtos, tá? De textos mais breves, de obras mais curtas. Então, vamos lá. Os Ratos. Aqui é só um trechinho para a gente compreender, para nós interpretarmos. Alguém pode fazer essa leitura? Eu. Então, O vai. senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor disse essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorrindo. Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada, não me encarregue de pagar as suas contas. Já tenho as minhas e é o que basta. Risos. O diretor tem o rosto escanhoado, a camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente. Causeu-se. O rosto do Dr. Rich resplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Naziazeno espera que ele lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida. Aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Vamos à pergunta, a gente volta no texto. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela a... Vamos lá. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. O que